Beleza, turma, vamos lá. Vamos lá. Tá tudo bem, filho? Voltou a aparecer. Você vê como tá vazio aqui, né? Se chama fim de semestre. Eu sei como é que é. Também passei por isso. Mais de uma vez. Várias vezes. Ainda passa? Ainda passa? Hã? Ainda passa? Às vezes sim. Bora lá então. Bora lá então. Na aula passada a gente fechou. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Vendo que só tem 3 tipos de amplificadores. E todos eles são o divisor de tensão disfarçado, né? Divisor de tensão resistiva disfarçado, tá? Mas só tem 3 tipos. Só tem 3 tipos, tá? O primeiro deles ali, a primeira linha, que a gente chamou de fonte comum ou emissor comum. Depende se é feito com MOSFET ou com bipolar. Mas é a mesma coisa, os dois, né? Aí a gente viu que é uma topologia que tem alto ganho, alta impedância de entrada e alta impedância de saída. A gente calculou cada um desses parâmetros aí de todos eles. A segunda topologia que a gente chamou de porta comum ou base comum. Repare que o terminal da porta aqui, o terminal da base, tá, eu marquei com um 0 ali, mas está numa tensão constante. Tá? Tá numa tensão constante. E aí a gente viu que é a topologia que tem alto ganho, baixa impedância de entrada, quero falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, baixa impedância de entrada e alta impedância de saída. E aí, por fim, o que a gente chamou aqui de dreno comum, ou coletor comum, ou seguidor de fonte ou seguidor de emissor, ou buffer, todos esses nomes aí vocês vão ver, ele não consegue aumentar o tamanho do sinal. O ganho é sempre menor do que 1, se tiver tudo direitinho, tá? Fica perto de 1, que normalmente é o que a gente tenta fazer. E esse aproximadamente 1 é bem de engenharia, comentei com vocês, né? É tipo assim, às vezes dá, sei lá, 0,7, 0, qualquer coisa assim, mas pra gente é perto de 1, tá? A impedância de entrada é bem elevada, tanto nos dois casos aqui, mesmo no caso com o transtorno polar, fica a impedância de entrada bem alta. E a impedância de saída é baixa, né? A entrada aqui baixa, tá? Deixa eu comentar algumas... Por que parou de funcionar a caneta? Peraí, gente. Eu quero comentar aqui um pouco melhor sobre essa história do impedância baixa. Ih, agora travou tudo. Vou compartilhar de novo. Pronto. Quero comentar um pouco melhor aqui a história do 1 sobre GM ali. 1 sobre GM ali, tá? Eu vou fazer, como sempre, no caso do transistor MOS, a análise é muito, muito parecida no caso do transistor bipolar. O resultado é o mesmo. Tem nas notas de aula a conta com o bipolar também, tá? Eu queria olhar um negócio com vocês aqui, que é o que eu chamo de impedâncias características do transistor MOS, que é um nome não padrão. Esse é o nome que eu inventei para poder ter algum nome, tá? Que é olhar o transistor e aí tentar entender qual a impedância que eu vejo a partir desse terminal aqui, que eu vou chamar de ZG, o terminal da porta. Quanto que é a impedância aqui que eu vejo no terminal do dreno, quanto que é a impedância que eu vejo a partir aqui do terminal da fonte. Tá? A partir aqui do terminal da fonte. Tudo bem? Aí acompanha comigo que normalmente vocês estão com uma certa dificuldade de olhar, assim, não é nem de fazer conta, tá? É só de aceitar o que eu estou fazendo. Simplesmente, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, lembrem aqui que é o seguinte. Impedância é uma relação entre tensão e corrente no terminal que eu estiver interessado, por exemplo. O ZG é uma relação entre como que
essa tensão de porta, VG, se relaciona com essa corrente de porta, delta IG. Tudo bem? Aí V igual a RI, aquela coisa lá. Como que essas duas variáveis se relacionam. Tá? Eu vou calcular na saturação nos dois casos. Tipo assim, para todos os casos. Eu vou calcular na saturação, mas você pode ir fazer no triodo, ver, não sei o quê. Tipo, tem coisas interessantes que não me interessam aqui no escopo dessa disciplina, mas tem coisas interessantes que acontecem ali. Tá? E aí, repara só. Eu tenho que decidir o que fazer com os outros dois terminais. Eu vou variar a tensão em algum lugar, vou olhar a corrente. Eu vou decidir, aí preciso decidir o que fazer com os outros dois terminais, tá? Os outros dois terminais eu vou manter em alguma tensão constante. Tudo bem? Que eu vou marcar como um zero, porque eu só vou olhar as variações de tensão, variação de corrente. Já que eu vou botar uma tensão constante, eu vou marcar como zero, porque assim, é isso que o sinal está vendo, tá? Mas você tem que botar alguma tensão ali, tudo bem? Então, no caso aqui, ó, ZG, tá? O que eu estou tentando fazer é trava aqui, eu vou travar, vou marcar assim, trava aqui, coloco um delta VG e calculo delta IG. Aí, para isso, vou usar o modelo de sinal, modelo linear, tá? Essa parada aqui fica assim, né? Essa corrente aqui é GM delta VGS, tem um R0, tem os terminais aqui. Aí repare uma coisa, o terminal da fonte eu estou botando uma tensão constante. O terminal do dreno eu estou botando uma tensão constante. E aí eu estou variando o VG e eu quero saber quanto que é o IG. Tá? Vamos lá, aí, olhando, aí voltou a ser circuito zoom. Quanto que é o delta IG? 0. Né? Lembra lá, impedância V igual a RI. Então o Z aqui pra gente vai ser delta V dividido por delta I, essa derivada aqui, ou o que eu normalmente faço, delta I por delta V. Como é que a corrente varia com a tensão? O inverso disso aqui, tá? Se a corrente é zero, delta I por delta V dá quanto? Hã? Dá zero. Quanto é que dá essa impedância? Infinito, né? Então o ZG aqui pra gente vai dar infinito. Tudo bem? No caso do transtorno polar, aparece um RP aí você vai concluir que é o RP. A impedância de entrada, a impedância de base dele. Tá? Impedância de base dele. Até aqui ok, nada de extraordinário. O ZD, segundo caso, a impedância vista lá no dreno, tá? Eu vou variar a tensão no dreno, vou travar as outras duas e quero ver o que acontece com a corrente no dreno. Tudo bem? Então o modelo de sinal vai ficar assim, né? GM delta VGS, R0. Eu vou botar uma tensão aqui, ó, delta VD, e eu quero relacionar ela com delta ID. Tudo bem? Os outros dois terminais, vou botar uma tensão constante. Então aqui uma tensão constante, aqui uma tensão constante. Vou travar. Eu só controlo uma coisa de cada vez. Só controlo um terminal de cada vez. Tá? Se você estiver mexendo em um, você trava os outros. Trava lá, bota tensão constante, corrente com o que quer que seja. Desliga eles, deixa constante. Tá? Então vamos lá. Ó. Aquela fonte de corrente ali é GM vezes delta VGS. Quanto que é o delta VGS nessa situação aqui? 0. VG menos VS, 0 menos 0 dá 0. Então aquele GM vezes delta VGS está dando 0. Então aqui está dando 0, circuito aberto, né? Circuito aberto, tá? Delta I por delta VD. Vai dar quanto essa conta? Quanto? Não, delta I dividido por delta V. Vai dar 1 sobre R0. Certo? Vai dar 1 sobre R0. 1 sobre R0 elevado a menos 1, lá o inverso da parada. A gente vai concluir que o ZD é o R0. Que é uma coisa que já estava esperada, tá? Agora vem o diferentão. Tudo bem? Agora que vai vir o diferentão.
Mas até aí, todo mundo ok com isso? Tá? E o ZS? A impedância vista a partir do terminal da fonte. Tá? Vista a partir do terminal da fonte. E aí, antes até de eu ir lá. Impedância infinita, não preciso ficar discutindo que é alta impedância. O R0, eu não preciso ficar discutindo muito que é alta impedância, porque o R0, lembra na curva VDS por ID, tensão e corrente no mesmo par de terminais. Eu estou calculando na saturação. Então, estou calculando nesse lado aqui da parada. Tá? O R0 explica para mim quanto que é a inclinação dessa curva nessa situação aí. Como essa curva é bem deitadona, esse R0 é alta impedância. Deixa eu considerar que é alta impedância. Tudo bem? Toda hora que você vê lá... Não depende do valor, tá, gente? É isso que eu quero que vocês... É isso que eu quero fazer aqui hoje com vocês. Não interessa se esse R0, o valor numérico dele é 100 ohms. A gente vai entender que é alta impedância. Tudo bem? Normalmente não é 100 ohms, tá? Normalmente é um valor grande mesmo, muitos quilômetros. Às vezes até mega ohms, tá? Mas não é o valor numérico dele, é o que ele significa, tá? Aí, o ZS. O ZS, eu vou pegar aqui meu transistor. Eu vou desprezar o R0 só porque simplifica um pouquinho a conta, tá? Só porque simplifica um pouquinho a conta. Mas fora isso, tipo, faria a mesma coisa. Pode fazer, tá? A conta vai ficar um pouco mais complicado. Você vai chegar num troço que vai falar, isso aqui é aproximadamente o número que eu vou dar aqui. Tá? Enfim. Eu tô colocando um delta VS e eu quero relacionar ele com delta IS. Certo? Delta IS. Tá? Eu vou travar aqui uma tensão constante. Eu vou travar o dreno numa tensão constante. Tudo bem? Quanto que é o delta IS aqui nesse caso? É menos o valor daquela fonte, né? Lei de Kirchhoff das correntes. É menos o valor daquela fonte. Quanto que é o valor daquela fonte? Ó, é menos o valor da fonte. Menos GM delta VGS. Quanto que é o delta VGS? 0 menos VS. Menos VS. Certo? O que a gente está procurando é delta I por delta V. Delta IS dividido por delta VS é GM. Todo mundo está vendo? A impedância vai ser o inverso disso. Então, o ZS é 1 sobre G. Todo mundo bem? Esse é o número que deu. Esse é o número que deu. Tudo bem? Aí a primeira coisa que é um fato estranho à primeira vista. Estranho à primeira vista. Você olha lá para o transistor, aí você vê essa coisa aqui. Aí a primeira coisa que você pensa, você olha e fala assim, ah, essa corrente aqui é 0, ou é desprezível, ou qualquer coisa assim. A corrente que entra por aqui sai por aqui, certo? Tipo, é a água passando pela torneira, né? Tipo assim, ela entra num lado e tem que sair toda a água do outro lado, certo? É isso aí que está acontecendo mesmo, tá? Só que, aí a gente olha isso aqui, tá? Aí a gente pensa assim, porque se eu tenho um resistor, e eu olho a partir daqui, a resistência que eu vejo é R. Se eu olho ele pelo lado de cá, a resistência que eu vejo é R. Aí a gente pensa assim, ah, então se eu ver entre a impedância, a resistência no trânsito, na torneira, de um lado, tem que ser a mesma coisa do outro. A primeira coisa, assim, a coisa mais natural que tem pra gente pensar que é o negócio assimétrico. Assim, tá? Mas repara uma coisa, a gente calculou, tá? Aqui deu R0, aqui deu 1 sobre G. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nenhuma relação, tipo, R0 é 1 sobre... Não existe, tipo, são dois números, não tem nada a ver um com o outro, tá? Já vou mostrar por que aconteceu isso. Inclusive, esse 1 sobre G a gente vai considerar baixa impedância e já hoje eu quero melhorar por quê, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, já é o primeiro resultado que é razoavelmente surpreendente. Razoavelmente surpreendente. Tá? E aí vem a história do por que o R0 é alta impedância, por que o 1 sobre Gm é baixa impedância. Tá? Porque olha só o negócio aqui, no fim das contas, aqui está entrando o ID, certo? Aqui está saindo IS, que é numericamente igual ao ID nesse caso, né? E lá no caso do bipolar, o que está saindo lá pelo emissor, ali, seu equivalente do IS, soma com IG. Mas é uma fraçãozinha, porque é IC igual a beta e B, então a fração é dividido pelo beta, o negócio que soma lá. Então é só uma fraçãozinha a mais de corrente, tá? Aí repara aqui, ó, nesse caso aqui, saturação, tá? ID é K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Em primeira aproximação. Uma aproximação um pouquinho melhor, mais lambda VDS, tá? Aí olha só uma coisa aqui. Quando eu estou olhando a impedância lá no lado do dreno, eu estou controlando o VD. Estou controlando isso aqui. É essa tensão que eu estou mexendo. Todo o resto está constante. Todas as outras tensões são constantes. O VG, o VS, VTH, K, o resto tudo é constante. E aí, o que era alta impedância e baixa impedância mesmo? Z é delta I por delta V, o inverso disso, não foi assim? Alta impedância significa, aqui ó, Z grande significa que aquele número ali dentro do parêntese quadrado é pequeno, certo? Aquele número lá é pequeno. Aquele número ali, ó, delta I por delta V, ele significa assim, eu mexo na tensão um pouquinho e eu vejo o que acontece na corrente. Se a corrente variar só um pouquinho, lembra a história do olha como uma coisa causa efeito. Tem uma entrada e tem uma saída. A entrada é o delta V. Você mexe lá, tem uma tensão, você mexe ela um pouquinho. Aí você olha a corrente é o efeito, é a saída. Se ela mexer só um pouquinho, delta I por delta V vai ser um número pequeno, o inverso disso vai dar um número grande. Então o que quer dizer alta impedância? Quer dizer que eu pego um delta V, ele produz um delta I pequeno. A corrente varia pouco, em resposta a uma variação de tensão. E o que é baixa impedância? O contrário disso. Então, baixa impedância significa eu variar um pouquinho a entrada e eu ver muita variação de corrente. Porque aí delta I dividido por delta V fica um número grande. Quando eu inverter isso, dá um número pequeno. A baixa impedância. Então, é muita corrente, certo? É isso que significa alta impedância e baixa impedância. Aí olha só um negócio aqui. A equação está escrita aqui embaixo. O I e o V. As entradas estão as saídas. Na hora que eu mexo no VD, na hora que eu balanço o VD, o que acontece com o I? Ele é proporcional ao VD. Olha lá, VD menos VS que está ali. Se eu mexo no VD, a variação vai ser multiplicada por lambda, que é um número bem pequenininho, 0,01, 0, qualquer coisa aí. Ou seja, eu boto uma variaçãozinha no VD, tem alguma coisa que faz essa variaçãozinha ficar menor na hora dela aparecer lá na corrente. Eu diminuo o tamanho da variação. Tá? Por isso que quando a gente olha aqui, eu mexo no VD e vejo o que ele fez com a corrente ID, por isso que eu vou chamar isso de alta impedância. Porque no fim das contas quer dizer, aquela tensão VD não consegue controlar muito bem aquela corrente ID. Tem pouco controle. Você mexe a tensão e quase não mexe na corrente. Tudo bem? E aí, ó, quanto que é o valor numérico dele? Aquele R0 lá. Por isso que a gente vai olhar e falar assim, o R0 é alta impedância. Que eu estou vendo acontecer. Tá? Agora, olha uma coisa aqui. Na hora que eu olhei a impedância aqui por baixo, eu estou mexendo no VS, certo? Aí olha só o negócio, porque o VS está aparecendo aqui
Você quer VG menos VS e está aparecendo aqui. E eu quero saber como é que ele controla a corrente IS. É essa corrente aqui, no mesmo terminal. Nesse caso aqui, numericamente igual a uma outra. Então eu vou olhar na mesma equação. Tem um problema de qual sentido e tal, mas como não me interessa o sentido, deixa eu fazer uma coisa certa, tá? Me interessa saber, se eu mexer naquela tensão VS, o que acontece com a corrente, no caso aqui, ID, se ela varia muito ou pouco. No final das contas, é isso que a gente precisa descobrir. Aí eu tenho dois pontos onde ela está mexendo. Primeiro, aqui. Na hora que eu mexer lá, botar um ΔVS aqui, esse ΔVS vai ficar multiplicado por um lambda, que é um número bem pequenininho. Então, esse VS aqui quase não afeta a corrente. Por isso que eu falo para vocês lá, vamos desprezar o R0. Porque é nessa hora aí, ó, a gente já sabe tipo, o efeito dele quase nada. Por isso que eu falei ali, vou desprezar o R0 aqui só para simplificar minha conta. E tá. É justamente aqui. Porque se eu estivesse fazendo a conta toda, o R0 está contabilizando o efeito desse lambda aqui na parada. Tá? Lembra lá, o R0 é 1 sobre lambda ID, né? 1 sobre lambda. Tudo bem? 1 sobre lambda. Está considerando isso aqui. Só que o VS também entra aqui. Aí aqui é outra conversa. Aqui é uma outra conversa. Uma conversa muito diferente. Por quê? O VS está dentro de uma função que a gente chama de função expansiva. O quadrado é uma coisa que tende a pegar uma coisa pequena e fazer ela, esticar ela de tamanho, né? O 1 vira 2. O 2 vira 4. 4 vira 16. O 16 vira 256. Se eu não tiver errado a conta. Hã? Eu acho que é isso mesmo, né? 16. É que é as potências de 2. Aí eu nem vou arriscar o 256 por 256. Mas o que está acontecendo? Você olha um gráfico aqui. Entrada. Vou escrever assim. Entrada. Saída. O ao quadrado é alguma coisa assim, né? Que tem essa cara de... entra alguma coisa... E ela tende a ir aumentando. Ó, uma mesma deltazinho aqui tende a ficar maior. É isso que a gente chama de função expansiva. Você vai pegando as fatiazinhas. Quando você olha andando assim no X, em fatiazinha tudo do mesmo tamanho, quando você vai olhar o que está acontecendo no Y, você está em fatiazinhas cada vez mais largas. É isso que eu vou chamar de função expansiva. Qualquer coisa aí elevado ao quadrado, ao cubo, não sei o que, tem esse tipo de característica aí. Exponencial tem esse tipo de característica, tem essa característica. Tem várias funções que têm essa propriedade. Ela pega uma coisa pequena e transforma em uma coisa grande. Ela tende a aumentar o tamanho das coisas. Tá? Tende a aumentar o tamanho das coisas. Tudo bem? E aí o que está acontecendo? Eu estou pegando a variação pequena, passando uma função expansiva para produzir o IS. Ou seja, eu estou pegando uma variaçãozinha de VS, estou passando uma função que vai esticar, vai produzir o ID. Então o ID tende a ser maior do que o VS. O delta ID, o delta IS, tende a ser maior do que o delta VS que eu vou botar lá. Como é que é o nome disso? Baixa impedância. Eu boto um delta V, se ele cresceu, é baixa impedância. E aí o número que deu, a gente calculou, o número que deu foi 1 sobre M. Por isso que a gente vai chamar esse número de baixa impedância. Não é só porque dá um número pequeno. Não. Muitas vezes esse 1 sobre GM, tá, gente? Dá na faixa de quiloohms. Assim. Dá na faixa de quiloohms. Não é pequeno porque o número parece pequeno. Não. É pequeno porque tem esse efeito de, naquele ponto ali, se eu mexer a tensão, eu controlo muito a corrente. Isso significa baixa impedância. Não é o número específico. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Aí vamos fazer um negócio aqui, que tem uma construção que a gente chama de conexão de diodo, diode connected, que aqui nessa disciplina a gente nem explora tanto. Mas lá em eletrônica 2 é... E aí como já está aqui de graça na frente aqui na parada, deixa eu comentar sobre ela. Tá? Olha só o negócio aqui. A gente acabou de calcular, tá? Por lado de cá a impedância do R0, vendo
pela fonte, a impedância deu 1 sobre GM, alta e baixa, tá? E aí tem uma conexão clássica, que é essa daqui, ó. Fazer o VG igual ao o VD igual ao VG. Fazer um curto-circuito aqui, de um lado com o outro, tá? A gente chama isso aqui de conexão do diodo. Péssimo para explicar esse nome. É porque a curva parece um diodo, tá? Mas tudo bem. Aí olha só, vamos dar uma olhada na impedância que a gente está vendo daqui para cá. Daqui para cá, tá? Eu tô com o meu transistor aqui. Eu vou desprezar o R0 ali, tá? Só porque sim. Só porque sim. Aí eu tô, vamos lá. O VS eu vou botar numa tensão fixa. O VS eu vou botar numa tensão fixa. Eu quero mexer aqui, tá? Ó, eu vou chamar de VX, essa tensão aqui, que é a tensão em cima lá da coisa. Eu quero relacioná-la com essa corrente aqui e X. No lado do dreno, né? E a tensão no dreno está igual a tensão na fonte. Igual a tensão na porta, né? Ou seja, tem um curto-circuito conectando aqui com aqui. Certo? Tudo bem com isso? Então vamos lá, porque a gente quer calcular quanto que é o Ix. Reparem que o Ix, ó, muita atenção no negócio. Isso aqui não é o terra, tá? Isso está em aberto ali. Mas essa tensão aqui, ó, é VG menos VS. É aqui que é o VGS. Continua sendo a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Delta Ix, nesse caso aqui, é igual a GM delta VGS, certo? A corrente entrou, só tem um caminho, é o caminho da fonte de corrente. Tá? Quanto que é o delta VGS aqui nesse caso? VG, que é essa coisa toda, né? Olha lá, delta Vx menos 0. Certo? Quanto que é o delta Ix dividido por delta Vx? GM. Quanto que é a impedância? Vou chamar de Zx aí. Quanto que é a impedância que a gente vai ver? 1 sobre GM. 1 sobre GM. A impedância que era alta ficou baixa. Não só ela ficou baixa, como ela ficou igual ao que aparece do lado de cá. Se você fizer a conta do lado de cá, vai ver que continua sendo 1 sobre GM. Você vai ver que continua sendo 1 sobre GM. Do lado de cá. Não só abaixou a impedância ali do dreno, como ficou igual a do outro terminal. Como é que é o nome disso, gente? Ó, no resistor, se eu olho aqui, eu olho o R. Se eu olho para cá, eu olho o R. Se do lado de cá eu estou vendo 1 sobre GM, do lado de cá eu estou olhando, estou vendo 1 sobre GM, isso aí é parecido com o quê? Curto não. Com resistor, né? Não entendeu o quê? Os dois lados têm 1 sobre GM. Porque quando você olha no resistor, você olha para cá é R, quando você olha para cá é R. Aí você conclui que, no resistor, se eu olho num terminal eu vejo impedância R, quando eu olho no terminal eu vejo impedância R, então eu vou chamar isso de resistor. Aí do lado de cá, você está vendo de um lado 1 sobre GM, do outro lado você está vendo 1 sobre GM. A mesma coisa. Como é que você vai pensar sobre isso aí? É igual um resistor. Um resistor de quanto? 1 sobre GM. Exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente. E aí fica mais parecido com um resistor. Para que serve um resistor mesmo? Vou botar essa pergunta na prova. Essa pergunta. Para que serve um resistor? Hã? Para quê? Ele serve para isso. Mas para que ele serve aqui no nosso caso? Hã? Não. Para que serve o resistor, filho? Não. É essa. Nossa Senhora. Hã? Não, isso vocês têm que aprender. Vocês aprendem bem. É porque, tipo, isso é divisor resistivo, né? Assim, não, o que é isso? É um divisor resistivo. Né? Chuta, é assim. É um bom chute, tá? Não é ruim.
Não, o que esse circuito aqui faz? É um divisor resistível, professor. Deixa eu... Tem corrente de tensão. Converter tensão em corrente. Ou corrente de volta em tensão. V igual a RI. Você bota tensão, ele produz uma corrente. Você bota corrente, ele produz tensão. Para que serve esse cara aqui então, tá? Lá no meio do circuito. No meio do, sei lá. E é para isso que a gente usa em eletrônica 2. Tá? E por aí, né? Horas. Na hora que eu faço isso daqui, ó. Eu boto uma corrente aqui. E o que ele vai produzir para mim? Ele vai produzir uma tensão. Ele vai produzir essa tensão aqui, ó. Esse cara aqui, ele fala assim para mim. Você me dá uma corrente e eu, o circuito, falo para você quanto tem que ser o VGS necessário para produzir aquela corrente. Porque é isso que ele vai produzir, a tensão que ele vai produzir é o VGS. Que é um problema pra gente. É um problema pra gente, né? Porque eu não tenho que botar aqui eu não tenho que botar aqui um VGS aqui para poder ligar esse troço. Eu não tenho que botar um VGS e somar o VGS com o sinal? E há uma pergunta, qual o VGS que eu tenho que botar aí? Em todos os casos que eu fiz aqui, em todas as aulas que eu fiz até aqui, eu montei o circuito, fiz a simulação DC, fui lá, olhei na curva, olhei a curva, fiz assim, né? Botei lá, ó, VIN, Vout, plotei a curva, aí eu olhei e falei assim, eu quero o meio do caminho aqui, né? Então beleza, então tem que pegar essa tensão aqui. Não foi isso que eu fiz o tempo todo? E aí eu via lá e tentava descobrir no circuito? Pois é, mas no mundo real ele não quer fazer isso. Você quer montar um negócio lá e quer que ele funcione. Sacou? Afinal, se mudar um pouquinho o transistor aí, se mudar o VT um pouquinho, se mudar o negócio um pouquinho, já melou o negócio. Se mudar um parâmetro um tiquinho, e esses parâmetros não é tipo assim, você mudou o transistor e muda. Não, tipo o mesmo transistor, você mudou a temperatura, vai passando os anos, e ele vai mudando as características dele, aquele K ali vai mudando com o tempo, o VT vai mudando com o tempo, ele vai degradando e tal, ele vai mudando os parâmetros. Você não quer um belo dia lá teu circuito para de funcionar. Ficou? Esse belo dia vai chegar. Sempre vai chegar, tá? Mas você quer retardar ele o máximo possível. Aí o que você quer fazer? O máximo possível você quer fazer o projeto independente de ir lá e depender muito certinho de uma tensão cravadinha, sacou? Uma das formas de fazer cara, eu preciso do VGS. Eu preciso do VGS. Eu preciso do VGS. Aí uma das formas de fazer, que lá em eletrônica 2, eu vou deixar pra lá, tá? Mas uma das formas de fazer em vez de falar quanto que é a tensão, eu digo quanto que é a corrente que eu quero aqui. ID. Porque é razoavelmente fácil produzir uma corrente. Uma corrente bem certinha. Razoavelmente fácil. Lá em eletrônica 2 eu mostro circuitos e tal, para referência de corrente. Tá? E aí o que a gente pode fazer? Eu posso fazer alguma coisa assim, ó. Pego um cara desses, passo aqui a corrente que eu quero, e aí eu consigo usar uma referência de corrente para isso. Tá? E aí, aqui ele produz a tensão necessária para produzir essa corrente 1. Eu forço a corrente 1, e o circuito produz um VGS em resposta, e esse VGS é o VGS necessário para aquela corrente 1. E aí, se esse transistor aqui, M1, for muito parecido com o transistor M2, eu posso usar essa tensão aqui, ó, como VGS do outro. Aí o que eu estou fazendo? Opa, eu não preciso produzir uma tensão mais, eu produzo uma corrente. Produzo uma corrente. E aí o circuito produz as tensões lá internamente. E se por algum motivo o VT desses caras mudar, normalmente, quando você bota os dois caras lá, o VT muda junto. Aí se esse cara aqui degradar um pouquinho, provavelmente esse também vai degradar, mas do mesmo jeito. Ele está submetido às mesmas condições, está vendo as mesmas correntes, está vendo as mesmas tensões, ele está vendo as mesmas temperaturas, está tudo junto na mesma caixa, na mesma placa. Desde que aquela corrente fique uma corrente razoavelmente independente de outros parâmetros, o VGS aqui ele vai se adaptando a essa mudança de parâmetros automaticamente. E aí você vai meio que o circuito fica lá funcionando meio que o tempo todo. Por quê? Porque ele sempre sabe o que fazer. É uma espécie de realimentação isso aí.
Ih, embolou tudo aqui. É uma espécie de realimentação isso aí. Uma espécie de realimentação esse negócio aqui. Uma realimentação mais difícil de enxergar. Porque a gente está acostumado a pensar assim, ah, realimentação tem um negócio aqui, tem um fio vindo assim, né? Mas isso aí é uma espécie de realimentação. Um parâmetro está mudando, aí ele faz mudar um outro parâmetro que meio que corrige o comportamento da parada. Uma espécie de realimentação meio disfarçada. Tudo bem, gente? Meio que essa é a parada básica, tá? E essa construção aqui, tá? Essa construção aqui, é lá em Eletrônica 2, de novo, é a matéria mais legal que tem. Essa construção aqui é uma entrada de corrente, né? Que é uma saída de corrente. Lá a gente explora bastante esse cara. Esse cara tem nome, inclusive, a gente chama de espelho de corrente. Você entra com uma corrente, ele produz outra em resposta, tá? Você consegue, ele funciona como se fosse um amplificador que entra corrente e sai corrente. Como se fosse um amplificador que entra corrente e sai corrente, tá? Eu não vou explorar aqui em detalhes com vocês, mas a gente consegue botar um fator aqui, por exemplo, de 1 para n e multiplicar essa corrente por um número n, variando o tamanho dos dispositivos, a geometria deles. Então eu consigo chegar aqui e falar assim, imagino que eu quero do lado de cá 10 mA, mas do lado de cá eu só consigo produzir 1 microampere. Perfeito, assim. Pá, imagina que eu consigo produzir perfeitamente 1 microampere. Mas eu quero 10 mA lá do outro lado. Mexendo na geometria da parada, a gente consegue transformar isso em milho e multiplicar ele por 10.000 e botar os 10 mA do outro lado lá. Tá? Aí isso eu não vou entrar em detalhe como é que funciona. Aí convido lá para a Eletrônica 2. Você ia perguntar alguma coisa, né, que eu esqueci de vocês. Você faz essa ligação e vai ficar a corrente pelo outro lado. Pra cá? Quanto que a corrente entrou na porta aqui nesse caso? Zero. Eu já respondo o seu caso. Quando é feito com transistor bipolar, essa corrente aqui não é zero. Essa corrente não é zero. Aí ela funciona como se fosse um defeito mesmo dessa parada. Tá? Ela meio que reduz a corrente que o dispositivo está percebendo. Tá? Aí gera um defeitinho lá no negócio. Gera um defeitinho, tá? Nessa cópia aí, nessa produção da tensão necessária para aquela corrente, no caso bipolar. Mas aí como é que a gente faz para reduzir isso? Precisa de um transistor com beta grande. Beta grande. Porque a corrente que entra aqui é inversamente proporcional a esse beta, né? Tá? Quando esse beta é grande, a corrente ali é menor. Tudo bem? Mas para todos os efeitos é um defeito. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? O que mais que eu ia fazer aqui? Esqueci. Falei das impedâncias, falei dessa coisa aqui. Esqueci. Não, agora lembrei. Vamos lá. Quero comentar uma outra coisa aqui com vocês. Tá? O circuito básico que a gente estava analisando é este, né? E eu uso o fonte comum como referência porque ele é mais fácil de ver os fenômenos, tá? Mas a mesma coisa acontece nos outros, tá? Em todas as outras topologias ali. Olha o que está acontecendo aqui, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Eu boto a tensão de entrada e a tensão de entrada é numericamente igual a VGS, certo? Aí então eu boto aqui um VGS, ele produz uma corrente ID, pensa DC, vai produzir uma corrente ID, a saída aqui é VDD menos ID vezes R, certo? E quem que é esse ID? Eu estou fazendo sempre na saturação, ele é K2 GS menos VTH ao quadrado. Tá? Aí você bota um VGS, aparece uma corrente lá. Só que, repare uma coisa, a tensão de saída depende do ID e o ID depende de outras duas constantes. Se uma dessas constantes aqui mudar, por exemplo, o K, você ligou lá o negócio, esse K é sensível à temperatura. Você ligou lá a parada, muda a temperatura, afinal, vai começar a ter corrente, tem uma tensão em cima do dispositivo, vai ter dissipando um pouco de potência, essa potência vai virar calor, esse troço tem que esquentar, mudou a temperatura.
Aí esse K muda. Só que se esse K muda, muda a corrente. Se muda a corrente, muda a tensão que está aparecendo ali. Muda o ponto de operação. Certo? O VT. O VT muda, pode mudar. O VT também é razoavelmente sensível à temperatura. É sensível a, sei lá, interferência eletromagnética. Chegou aqui, deu uma bagunçada na parada. E aí, interferência eletromagnética, tem hora... É rápida, tem hora que tem hora que não tem nada. Então, repare o que está acontecendo. A corrente de polarização, ponto de operação, está dependente dessas constantes aí serem de fato constantes. Tudo bem? Está dependente dessa coisa ser constante. Tá? A gente gostaria que o projeto fosse mais independente desse tipo de problema. De reduzir a sensibilidade do circuito a isso. Tá? Aí olha só, presta atenção, porque eu vou botar uma realimentação que vai... Não tem um fio saindo da saída vindo para entrar, não tem um fio vindo daqui para cá, tá? Mas vai aparecer uma realimentação agora. Tudo bem? Então presta atenção aqui comigo. Olha só um negócio aqui. Eu quero fazer uma realimentação. O problema é, variações nessa corrente ID produzem variações de tensão de saída. Certo? ID, quem que é o ID na saturação aí? K sobre 2, VG menos VS menos VTH, o VGS menos VT ao quadrado. Certo? Eu tenho duas tensões, eu tenho duas coisas que controlam o ID, certo? Igual no amplificador operacional, né? Tinha dois terminais, eu fazia V mais menos V menos. Eu podia tentar fazer o controle com a realimentação, tanto pelo V mais quanto pelo V menos. Certo? Ora, aqui está acontecendo uma coisa. Vocês estão vendo que ele faz uma coisa parecida lá com o amplificador operacional? V mais menos V menos? Tá uma conta mais é lá, o V aí. Tudo bem? O VG é onde eu estou botando a entrada que tem o meu sinal. Então eu gostaria de não ficar mexendo lá. Tipo, porque é botar mais alguma coisa no caminho do meu sinal, mais uma coisa para dar ruim. Então eu vou evitar mexer no VG. Eu deixo lá o VG quietinho, deixo ele quieto lá. Só que eu tenho o VS, que eu posso mexer. Tá? E aí, repare, a saída da equação é corrente. A entrada da equação é tensão. Como é que eu faço para pegar a tensão e converter em corrente? Pegar a corrente, que é a saída dessa função, e converter numa tensão para eu tentar botar ela na entrada dessa função. O resistor, não é? Para que serve um resistor, filho? Isso, exatamente. Converter tensão em corrente ou corrente em tensão. Certo? Então vamos lá. Eu quero pegar um resistor e fazer o resistor ler a corrente ID. Tá? É só botar em série com a corrente ID, certo? Aí eu tenho, ó, aqui em cima é a corrente ID. Eu posso botar no lado de cima lá. E a corrente está descendo aqui. É numericamente igual ao ID também, né? Tudo bem? Então eu posso botar em cima e embaixo. Se eu puser em cima, vocês concordam comigo que é onde está a saída? Pô, tá ruim, né? Porque vai potencialmente me atrapalha ali lá o negócio de saída. Então eu não vou botar ali, vou botar no outro lado. Tudo bem? E mais um motivo para eu querer botar do outro lado, a tensão que eu preciso produzir é o VS, certo? Então eu preciso passar, ó, preciso pegar o resistor, botar a corrente ID aqui nele, ele vai produzir uma tensão, eu preciso pegar essa tensão aqui e ligar ela aqui, ó, no VS. Tá? Eu vou fazer assim, então. Vou botar um resistor aqui embaixo, chamar de RS. Quanto que é a corrente que passa nesse resistor RS? ID. Está em série com a corrente. Tá? Copiar, forçar a corrente passar por um lugar é só pegar o fio e conectar. Não tem conversa, né? Não tem segredo. Trabalhar a corrente é uma beleza, tá? Você pega um fio, bota o fio onde você quer e põe o lado do fio, é tipo um cano. Você bota um cano no lado,
vai sair água do lado do cano. Aí você direciona o cano para onde você quiser. Tudo bem? Então eu estou pegando a corrente ID e botando no resistor. Tudo bem? Aí a tensão que vai ser produzida aqui, ó, é proporcional à corrente D, certo? V igual a RI. Aí eu estou escolhendo botar um lado aqui no zero, tá? Mas podia ter botado em outra tensão qualquer, mas estou escolhendo botar no zero. Aí vocês concordam comigo que a tensão que é produzida no RS já é o VS, que é a tensão que aparece aqui? Que é VS menos zero. Eu botei do outro lado. Certo? Opa! O que está acontecendo então? Se por algum motivo essa corrente ID aumentar um pouquinho, variou, qualquer motivo que seja, tá? A tensão, a corrente D variou um pouquinho, subiu de delta, a corrente que está passando aqui vai aumentar de delta, essa tensão aqui vai mudar, vai variar de alguma coisa vezes delta, eu vou chamar assim de alfa vezes delta, porque V igual a R, depende do RS, certo? Tá? Depende do RS. Eu estou considerando que o VG é constante, só que o VS mudou. E aí eu estou aqui, ó, dentro da equação, aqui está constante, só que aqui está menos VS mais alfa delta, certo? VG menos uma coisa, e essa coisa aumentou um pouco. Então o VGS diminuiu, certo? Tudo bem, sabe? O VGS diminui, ó, em resposta àquele delta. Se o VGS diminui, tende a diminuir o ID, certo? Que é o que causou todo esse efeito aqui. Então, somar um delta ali, aumentar um pouco a corrente, tende a produzir um efeito de subtrair alguma coisa aqui. Eu vou chamar assim, beta, delta, tá? Porque depende das constantes que você botar aí. Tem como, inclusive, fazer de 1 para 1 essa parada. Cancelar exatamente. Ficar travadinho ali, aquela corrente constante. Tá? O problema é que você não quer fazer essa corrente constante, porque na hora que você variar o VG com o seu sinal, você quer que varie a corrente para poder variar a tensão de saída, certo? Você quer ver aqui, se o ID é constante perfeitamente, não aparece nada na saída, né? Você não quer isso, tá? Mas você quer minimizar esses efeitos. Esse efeito aí, ó, das variações ali, erros ali no delta ali, causados por qualquer motivo, tá? Você quer minimizar eles lá no ID. Tudo bem? Você gostaria que toda variação de corrente que aparece aqui, delta, seja causada por essa coisa. Mas você não tem controle sobre isso. Todo mundo bem? Isso aqui a gente chama de degeneração de fonte. É esse resistor aqui, ó. Degeneração de fonte. Não sei porque que tem esse nome. É um nome que eu acho meio feio. Tá? Mas essa técnica chama degeneração de fonte. Tá? Repare uma coisa, eu vou calcular aqui com vocês, mas eu vou calcular o ganho aqui, tá? Mas, perceba, o ganho é assim, né? Eu pego a tensão de entrada, eu uso o GM para produzir uma corrente lá dentro, e aí eu uso o R, que eu vou chamar de RD aqui, para produzir a tensão de saída, certo? E aí o ganho era, nesse caso aí, menos GM vezes RD. Porque eu tenho esse caminho aí, com o GM e o RD, as duas transformações. Só que, aí já olha só o negócio. O que esse RS está fazendo? Ele está deixando mais difícil de controlar a corrente D, certo? Não é isso que ele está fazendo? Ele está funcionando como se fosse inércia. Ele está deixando mais pesado, mais difícil de mudar aquele ID. Por quê? Quando o ID muda, o VS muda, o VGS muda, e aí o ID muda de maneira contrária à mudança que eu provoquei inicialmente. Isso acontece para os dois lados, tá? Se eu aumentar aqui o VG, porque o meu sinal quer subir, o VG aumenta o ID aumentando aumenta o VS, que diminui o VGS, que diminui o ID. Então por dois, assim, ele deixa mais difícil de mudar o ID. Esse RS aí.
Como se fosse mais pesado. E maior será esse efeito quanto maior for o RS, né? Porque mais eu pego a tensão, ou a corrente transforma a tensão maior, né? Né? Multiplicando para RS. V é igual a RI. V é igual a RI. Entra a corrente, multiplica por R para virar o V. Quanto maior o R, maior o V. O que é esse V? É o VS, né? Maior o efeito lá no VS. Que é o de corrigir. Deixar mais difícil mudar o ID. Então, quanto maior esse RS, mais difícil é mudar o ID. Só que mudar o ID não tem a ver com ganho. Então, se ficar difícil de mudar a corrente, o que deve acontecer com o ganho? Hã? Vai ficar mais difícil fazer ganho, exatamente. Então, eu deveria observar menos ganho, né? É isso que a gente espera ver. Quanto, eu não sei. Quanto, não sei ainda, vou calcular. Mas, claramente, assim, qual a expectativa? Eu ver menos ganho. Antes era menos G vezes R, vezes RD. Espero ver alguma coisa menor. Não só isso, eu espero que essa coisa menor dependa do RS. Que a escolha do valor do RS influencia aqui. Todo mundo bem? Sim. Qual ID? Esse aqui é o sinal, né? É o delta ID, que eu costumo chamar de delta ID. Não, o maiúsculo é o DC, o minúsculo é o sinal. Eu achei estranho, porque quando tinha um vetor ID, diminuiu o meu IDzinho e eu achei que era 0 mais. Não, mas só vai. Tipo, esse efeito vai acontecer no sinal também. A gente vai ver ele agora. Mas assim, eles não são iguais. Eu meio que olhei isso tudo DC, falei pra vocês, vamos ver tudo DC, mas vai ter um efeito no sinal ali. Vai aparecer no sinal. Tá? Vai ficar bem nítido aqui agora. Aparecendo no sinal. Tá? O circuito é este, né? RD, constante. RS. Eu vou pegar a saída aqui. E o VIN aqui. Esse é o circuito, tá? Olha como é que tá ficando em relação ao sinal, tá? Em relação ao sinal. Eu vou desprezar o R0 só porque sim, tá? Hã? Só porque sim. Tudo bem? Então, tô com o transistor aqui. Na porta tá aparecendo delta VI. Na fonte, eu tô vendo RS. E no outro lado, lá do resistor, eu tô vendo a tensão constante. Aí vocês concordam comigo que o VS, pro sinal, o VS não tá no zero, né? Que é o que a gente estava fazendo até então. E no dreno? No dreno, eu tô vendo um resistor, RD. Eu tô vendo tensão constante do outro lado dele. E eu tô pegando a saída aqui no dreno. Vocês concordam? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Aí vamos lá. Vamos ver se eu não vou errar a conta que passar vergonha na gravação. Porque eu não sei onde é que tá a conta aqui nas minhas anotações, eu tô procurar também. Mas eu deveria saber fazer isso sem errar. Hã? Confia, vai dar certo. Eu sei quanto que é o resultado que tem que dar, decorado, mas eu nunca sei como chegar lá. Vou fazer Leite-Quispe das correntes no nó de saída, para começar. Então, essa corrente mais essa corrente tem que dar zero. Então, a primeira corrente lá é GM delta VGS mais delta Vout menos zero sobre RD tem que dar igual a zero. Todo mundo ok? Aí eu preciso substituir aquele VGS por outra coisa. O VGS é isso aqui, né? Ó, o delta VGS. Então, esse delta VGS aqui, ele será, tá? Delta Vin menos o que aparecer no VS. Eu vou escrever assim, delta VS mesmo, tá? Menos delta VS. Aí quando eu for substituir ele, vai sumir o VGS, vai aparecer o VIN, que é uma das coisas que eu quero, mas tem o VS, que tá ruim. Tá ruim, né?
Mas quanto que é o ΔVS? Opa, não é aquela extensão nesse resistor aqui? Então eu posso escrever o seguinte. ΔVS menos 0. ΔVS menos 0 é igual a RS vezes a corrente que desce ali. Quanto que é a corrente que desce ali? GM delta VGS. Certo? Aí vocês concordam comigo que eu posso substituir o VS aqui? Tudo bem? Porque aí vai ficar uma equação só com delta VGS, né? A do meio aí. Vai ficar assim, ó. Delta VGS é igual a delta Vin menos R GM delta VGS, certo? Aí eu posso isolar o delta VGS aqui e botar em evidência. Vai ficar assim, delta VGS 1 mais R GM igual a delta Vin. Se eu não tiver errado, nada. Tá certo, né? Vocês estão conferindo aí, né? Certo? Aí eu posso isolar o delta VGS e substituir aqui. Tudo bem? Aí vai ficar assim. GM vezes delta Vin dividido por 1 mais RS, né? Que é RS. Que aqui é RS, né? Aqui é RS. Vezes GM delta VGS mais delta Vout dividido por RD é igual a 0. Tá certo isso? Acho que tá certo. Tudo bem? Aí eu quero fazer delta Vin dividido por delta Vout. Né? Delta Vin dividido por delta Vout. Tá? Então vou passar o delta Vout pro lado de lá. GM 1 mais GM RS delta Vin é igual a menos delta Vout dividido por RD. Aí eu vou passar esse cara para cá dividindo, que aí vai ficar o ganho. Vou passar essa constante para o lado de lá dividindo, que é o que vai sobrar. Então vai ficar assim. O ganho será menos 1 sobre RD, é o que tem do lado direito, dividido por isso aqui. Então eu vou fazer assim, né? 1 mais GM RS dividido por GM. Eu acho que tá certo, né? Se eu não estiver fazendo nenhuma besteira. Hã? É isso aí? Só que não é isso que eu quero calcular. Eu quero calcular Vout dividido por Vin, né? O professor de vocês é burro. É só entender. Ai, é verdade. Deixa aí. Hã? Então, peraí. Então, isso aqui é isso aqui, né? Ei, professor. Eu falei que eu sei onde tem que chegar. Porque eu olhei ali e falei, vai dar o que eu quero, mas tá ao contrário. Eu não... Mas vamos lá. Então, no final das contas, o ganho vai ser, consertando essa meleca aí que eu fiz, vai ficar menos GM vezes RD em cima, dividido por. O menos eu já usei na parte de cima, então embaixo. Então vai ficar 1 vezes aquela coisa. Então vai ficar assim, né? 1 mais. É mais mesmo? 1 mais GM RS. Pronto. Aí olha só então aqui. Olha só aqui uma parada. Antes a gente tinha menos GM vezes RD. Aí agora ficou o mesmo ganho dividido por uma coisa. Que é maior que 1, né? Então diminui o tamanho do ganho. Como a gente esperava. Pô, entre aspas, botei mais massa no sistema. Ficou mais difícil de mexer aquela corrente ID. Fica mais difícil de fazer ganho. Porque para fazer ganho eu preciso mexer na corrente ID. Certo? Ficou mais difícil de mexer a corrente, ficou mais difícil de fazer ganho. Tudo bem? Depende do RS, né?
Como a gente viu lá, pô, o RS que faz essa realimento ficar mais difícil. Depende do RS, olha ele aqui, ó. Tá? E olha que curiosidade. Olha que curioso. Quando o RS é zero, é um curto-circuito daqui pra cá, não é? Que é o que a gente tinha antes. E dá exatamente o ganho que a gente tinha antes, né? Quando o RS é zero, embaixo fica 1, dividir por 1 é igual ao que tinha antes. Tá? Então esse circuito aqui é um circuito mais geral, ele explica o anterior também. Obviamente eu não ia começar por ele, né? Mas ele é mais geral, que é o caso geral daquele outro. Tudo bem? Circuito com degeneração de fonte. Todo mundo bem? Então repara aqui o negócio. Esse RS está aí para estabilizar o circuito. Só que ele atrapalha o ganho. Eu ganho uma coisa, tem que pagar um preço. Tá? Aí vem uma pergunta. Começa a vir uma pergunta que é assim. Peraí. Eu quero estabilizar aquela corrente com relação ao ponto de operação. Eu quero que o ponto de operação fique bem paradinho. Mas eu gostaria de não ver esse efeito aqui no sinal, porque o sinal está numa outra faixa de frequência e o problema que me motivou a mexer lá no RS é um problema DC em outro lugar. Que a gente está sempre fazendo as coisas separadas, né? Opa! Eu quero um efeito no DC, mas eu não quero o efeito no sinal. Então, me leva a tentar buscar uma solução que eu bote alguma coisa aqui que aquele RS varia com o sinal, com a frequência do sinal. Você até falou já aí. Vou tentar botar um capacitor. Certo? Aí você pensa assim, o capacitor é 1 sobre J ômega C. Tá? 1 sobre J ômega C. A tentativa, vou chamar assim, ingênua, tá? Seria trocar esse RS por um capacitor. Trocar, direto assim. É tentativa ingênua. Por que isso não dá certo? Porque quanto que é a corrente DC que passa pelo capacitor? 0. Aí ele força corrente 0 lá, corrente de polarização 0 no transistor. Que não pode ser, né? Precisa ter uma corrente DC lá, descendo, diferente de 0. Para eu poder escolher travar um ponto de operação. Então eu não posso botar isso aqui, não desse jeito. Todo mundo bem? Na tora, assim, ó. Que é o que, entre aspas, em série com o sinal, né? Com o chamo de série com o sinal. Só tem outro jeito de usar capacitor, gente. Lembra? Ou era em série, atravessando a parada, ou, entre aspas, em paralelo, né? Então. Opa, a segunda tentativa, então, é assim, ó. Tá aqui o RS. A segunda tentativa é tentar fazer alguma coisa assim, ó. Vou chamar aqui de CS. Tudo bem? Todo mundo bem até aqui? Aí olha só um negócio aqui. Eu vou fazer uma análise qualitativa primeiro. Qualitativa. Precisa meio que calcular aquele CS ali, tá? Mas vamos lá. Qualitativamente eu vou entender assim. Para a frequência 0, para o ponto de operação, quanto que é a impedância do capacitor? 1 sobre J ômega C. Quando o ômega é 0, quanto é que dá a impedância? Infinito. Infinito é o quê? Circuito aberto, né? Então, do ponto de vista DC, do ponto de operação, o circuito será este aqui, certo? Vocês concordam comigo? Que é o que eu quero que aconteça. Que dá aquele efeito de deixar a corrente DC, nesse caso, mais estável, né? Todo mundo bem? E do ponto de vista do sinal? Do ponto de vista do sinal, eu vou pensar assim, ó, 1 sobre J ômega C. Eu vou aumentando o ômega, vai diminuindo a impedância, certo? Eu vou pensar assim, por enquanto, para começar. Eu vou pensar que a impedância na frequência do meu sinal está muito perto de 0 já. Está desprezível, vamos chamar assim. Obviamente, precisa calcular quanto que é o CS para isso acontecer, esse desprezível acontecer. Eu não estou nesse problema, mas vou pensar assim, tem uma impedância aí, e na frequência do meu sinal essa impedância está muito baixa. No capacitor ali. Impedância muito baixa é o quê? Curto-circuito, né? Então, no sinal, lá na frequência do sinal,
Opa, é como se esse capacitor estivesse fazendo um curto aqui, ó. Uma impedância bem baixinha. Uma impedância bem baixinha. Tudo bem? Opa, mas isso aqui não é exatamente o circuito que a gente tinha antes. Porque olha só, o resto do RS não está em curto aí, do ponto de vista do sinal. O RS não está em curto? Se está em curto, tipo assim, é esse aqui o circuito, né? Quanto que é o ganho desse circuito? Menos GM vezes R, que a gente já calculou. Que é o circuito que a gente já conhece. Opa. Isso quer dizer, então, que praticamente vocês nunca vão ver esse circuito que não seja assim, tá? Tem que ter um RS aqui. Para que esse RS está aí? Para ajudar a estabilizar o ponto de operação. O ponto de operação fica mais insensível a variações de parâmetros do circuito. Hã? Para que esse RS está aí? Para deixar o circuito do ponto de operação, para deixar o ponto de operação mais insensível, diminuir a sensibilidade do ponto de operação a variações aí dos parâmetros, dos números aí do circuito. Tá? E esse capacitor aqui, ele está aqui para quê? Ele está aqui para que o circuito volte a funcionar como o circuito sem aquele RS ali. Para, vamos chamar assim, eliminar o efeito do RS no sinal. Para eliminar o efeito do RS no sinal. Tudo bem? Aí a mesma coisa, tá? Pro amplificador porta comum, a mesma coisa pro amplificador dreno comum, brincadeira toda aí. Tá? Não vou fazer aqui e tal, mas alguma coisa, tem que ter alguma coisa parecida lá. Essa degeneração aí. Tipo, meio que só não faço circuito sem essa parada. Tá? Resta, aí na hora de projetar, tá, tem uns guidelines, assim, né? Normalmente. Olha só, uma coisa que a gente fez, tá? A gente tem, ó, VDD aqui, 0 aqui. Então a gente tem uma faixa de 0 até VDD, que a gente quer distribuir essa tensão nos componentes que tinha aí. No circuito original, que era assim, né? Eu estava usando VDD de 5 volts. O que eu fiz? Eu peguei metade da tensão e botei aqui, metade da tensão e botei aqui. É isso que significa falar que aqui eu quero VDD sobre 2. Eu peguei a tensão toda, botei metade num componente, metade no outro. Tá? Aqui eu tenho 3 para distribuir. Aqui eu tenho 3 para distribuir. Tá? Então meio que tem que tirar um pouquinho dos outros 2 para entregar para o RS. Vou botar uma tensão lá no RS. Tudo bem? Não tem um número assim do tipo, esse aqui é a melhor solução. Tipo, vai aqui, que é aqui que todo mundo faz, que é o que tinha antes, lá o VDD sobre 2. Tá? Aqui tem. Se você botar bastante tensão aqui no VS, escolher botar bastante tensão no VS, seu circuito fica bem mais estável. Quanto mais tensão você enfia aí, mais reguladinho ele fica. Se você botar metade do VDD aí, o bicho fica... esse ponto de operação fica indestrutível. Sacou? Só que sobra muito pouca tensão para excursionar o sinal. Porque o sinal vai excursionar daqui até aqui, né? Tá? Vai excursionar dali até ali. Tudo bem? Então, o que eu tenho visto, tá? E é inclusive a minha recomendação. Começa aqui com mais ou menos uns 10%, 15% do VDD. Essa tensão VS aí. Tá? Aí repara, quando você sabe VDD, sei lá, 5 volts. Aí você vai escolher, você está projetando, você vai escolher quanto que você vai botar no VS. Uai, se você já sabe que é VDD, é 5, sei lá, vou botar 10%, é meio volt, você já sabe quanto, tipo assim, pronto, é meio volt ali. Aí se você já sabe, ou você escolhe, tá? Porque não é você sabe, você escolhe
Você escolhe a corrente que você vai botar aqui, sei lá, 1 mA, 10 mA, 20 mA, 100 mA, sei lá. Você escolhe a corrente, tá calculado o resistor, o RS. Não tem mais conversa. Tá calculado esse RS. Você já sabe a tensão, sabe a corrente, você calcula quanto que ele tem que ser o RS. O resto da tensão que sobrar, você bota ela aqui na metade. Ó. Então, nesse caso aí é 0,9 vezes VDD dividido por 2. 4,5 por 2, dá 2,25. Mais ou menos, né? Perto disso. Opa, aí olha só o negócio. Você já escolheu a tensão aqui. Você já escolheu a corrente que passa por aquele resistor. Você vai lá e calcula o valor do resistor. Você concorda comigo que tem nada a ver com ganho isso aí até agora, né? Você só está dimensionando para um certo ponto de operação. Né? O ponto de operação é, você escolhe a corrente, você escolhe onde é que você quer botar as tensões, aí você calcula o valor dos resistores. Aí você calculou o RD, calculou o RS, tá feito, né? Você já sabe qual é o transistor que está botando? Tá feito. O que falta, entre aspas? Tá? Falta botar um VG aqui, de modo que aquela corrente apareça lá dentro. Certo? Falta botar um VG. Tudo bem? Aí vamos lá. Você já tem um VDD. Você já tem um VDD. Como é que você produz um VG a partir de uma tensão a partir de outra? O VG não tem que ser mais baixo que o VDD? Como é que você pega uma tensão e abaixa ela? É isso aí, filho. Divisor de tensão. Você tá rindo, mas é... Só tem um circuito. Eletrônico só tem um circuito, gente. Só tem um circuito. Vocês estão convencidos? Aí vocês estão convencidos que eletrônico só tem um circuito? Hã? Mais que convencidos, né? Oi? Deveria ser chamado de divisor de tensão e tempo contínuo, não eletrônico. É, mas assim... Você tá convencido. Só tem um circuito para você aprender, né? Você precisa aprender ele bem, né? Tipo assim... Esse bicho você precisa entender, velho. Porque ele tem variações, mas é o mesmo circuito, né? O tempo todo. Divisor de tensão. Tá? Opa! Eu posso vir e fazer isso aqui então, ó. Botar um R1 aqui, botar um R2 aqui. Botar um RS aqui. Não parece mais tão assustador ficar botando esse monte de coisa, né? Porque você vai olhando, cada um deles fala, é isso aqui, o circuito tá aqui, né? Tipo, aí você vai vendo. Eu falei pra vocês que a gente ia chegar nesse ponto. Aí tem um RD aqui. Vamos lá, gente, ó, a tensão de entrada tá aqui, a tensão de saída tá aqui, né? Nesse amplificador aqui. Pra que serve cada um desses componentes? Ó, e eletrônica é cheio desses negócios. O circuito mesmo que eu quero, o circuito mesmo que faz a função que eu tô procurando, tá? É isso aqui, certo? O circuito mesmo é só isso aqui, né? O divisor de tensão tá aqui. Hã? Pra que serve esse transistor? Pra que serve esse transistor? Hã? Não vou lembrar agora. Ele pega o VIN e produz o ID por meio do GM. Ele serve para converter tensão em corrente dentro do circuito. Para que serve o RD? Para pegar essa corrente e transformar em tensão. Ele faz... O RD transforma em Vout. Essa é a cadeia de processamento de sinal, certo? Essa é a cadeia de processamento de sinal. Tá? Vamos lá. Para que serve o RS? Vou melhorar um pouco isso. Para estabilizar o ponto de operação. Para ajudar a estabilizar o ponto de operação. A dessensibilizar o ponto de operação. Para que serve o CS? Gostei desse termo que você usou. Para desacoplar o efeito do RS do ponto de operação do sinal. Para desacoplar o RS com relação ao sinal. Desacoplar. Gostei desse nome que você usou, esse termo. Tudo bem? Para que serve o R1 e R2? Para produzir o VG, para produzir o ID, para
estabelecer um ponto de operação. Certo? Todo mundo bem? Aí tem um probleminha aqui ainda, tá? Um problema. Para calcular o R1 e R2, você vai lá, por enquanto é naquele esquema, tá? Você vai lá, faz a curva também, vê lá quanto que tem que ser o VG. Vamos fazer. Até pensei aqui, eu tô com o simulador aberto, né? Por que eu não. Copiar. Ó, vou copiar um trânsito aqui. Vamos botar eles aí, ó. Resistor. 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 Vou botar o 0 aqui. Ixi. Que paia, né, velho? Já aconteceu comigo. Acontece nas melhores famílias. Professor, esse LT vai não é só apertar G que vai lá direto. Ele fica colocando, né? Só apertar o quê? G. G? G. G faz o quê? Pronto. Você não sabia? Não. Ah, então, Tô sempre aprendendo. isso, você pode apertar V que vai vir uma fonte de tensão. Qual que é? V. V? Mentira, velho. E se eu apertar R, aparece um resistor? Não, mentira, velho. E D. Caraca, velho, que cabuloso. R. E D é o quê? Como é que você aprendeu isso? Professor, eu não queria ficar fazendo isso toda vez. Agora, tem alguma tecla que aparece assim. Caraca, filho. Tô muito feliz, velho. Sei lá, vou botar um K aqui. Vou botar 200 ohms aqui. Botando valores, tá? Então V, né? Fih, muito bonito isso, velho. Vamos aqui rapidinho. G. Nossa, velho. Minha vida melhorou muito hoje. Eu vou travar aqui. Pá. Aí preciso botar um valor aqui. Eu vou botar um K e um K só pro simulador não reclamar, mas eu tô travando a tensão aqui, né? Depois eu vejo quando tem que ser aqueles números lá, tá? Aí o que eu quero fazer aqui, deixa eu comentar isso aqui. O S eu já sabia, o S faz isso. DC. Como que é o nome da fonte? V20. Então sai daqui, né? Então isso aqui que está acontecendo. Vocês veem como o ganho diminui, né? Ó, o ganho, interpretando o ganho como sendo essa derivada aqui, né? Tá? Então, ó, do ponto de operação... vou botar ele... Ixi, peraí. Tá vindo de 5 até 0,8. 5,08. 0,8 é 1. 5 menos 1 é 4. A metade é 2. 2 mais 1 é 3. Então, mais ou menos aqui assim, né? 3, ó. Sei lá, por aqui assim. Mais ou menos aí. Vocês entenderam a conta, né? Não? Então, só aceita. Vou botar aqui, nesse ponto aqui. Então, a tensão precisa ser 2,13 volts. 2,13, né? 2,13. Se eu tenho 5 para 2,13, precisa dividir por 2,34, é isso? Hã? 5 dividido por 2,34. Não? Vocês não entenderam. Calma. Eu tenho uma tensão de 5 volts aqui, ó, VDD. Ó, o que o gráfico está falando para mim é para dar a tensão aqui na saída de 3 volts, é onde eu quero colocar o meu circuito,
Eu preciso na entrada 2.3. 2.3 é aqui, ó, no VG. Só que isso aqui vai ser produzido pelo divisor de tensão. Eu vou tirar essa fonte daqui, eu vou produzir essa tensão com o divisor de tensão. Então eu preciso que a saída do divisor de tensão seja 2.13 volts. Você entendeu? Pode, mas sei lá, 2.13. 2. Mas pra onde que vai 2? Vai subir muito, né? Parece... tá ok. Mas, entendeu? Aí o que eu fiz aí? Eu preciso saber, o divisor de tensão, a gente calcula uma razão de divisão, né? R2 dividido por R1 mais R2. Né? Então vou calcular quanto tem que ser essa razão. É 5 dividido pelo número que eu quero, né? 5 por 2 aí, sugestão do colega aqui. 2,5. Então nesse caso tem que dividir pela metade. 1K e 1K. Já divido pela metade. Parece ok? Parece ok? Então 1K e 1K. Então esse aqui é o circuito, né? Cadê o... Por que eu não tô conseguindo? Aí. Esse aqui já é o circuito, certo? Ixi, sumiu o negócio. Esse aqui já é o circuito. Vocês concordam comigo? Aliás, falta o capacitor, né? Gente, eu tô muito feliz, véio, com esse negócio aqui. Falta botar um capacitor aqui. Eu vou botar um valor, sei lá, um micro aqui, só porque depois a gente dá uma olhada nessa coisa, na conta. Preciso botar um capacitor aqui. E aí preciso botar um sinal de entrada, certo? Preciso botar um sinal de entrada. O DC do sinal de entrada já está sendo produzido aqui, certo? Então, só é ver. Gente, muito... Sério, eu tô muito chocado. Não preciso disso. Vou demorar para me acostumar um pouco. Sinal de entrada. Eu vou botar um seno aqui, pequenininho. 0,5 milli. Porque aí na hora que a gente vê a saída, é só medir o tamanho e a gente já sabe o ganho, né? Já dá numericamente igual ao ganho, certo? O ganho em milli, né? Tipo, você tem que dividir por mil lá. Mas... Peraí. Perdão. Amplitude 0,5 milli e botar 60, que é o número que eu estou sempre usando aqui. Aí eu preciso trocar isso aqui por transiente 83 milli, que dá acho que 5 períodos. Tudo bem? Aí, peraí. Aí, ó, tá entrando o seno aqui. Todo mundo bem até aí? Tá entrando o seno, então do zero, tá? Bonitinho. O que a gente deveria ver na saída? A gente deveria ver um seno maior, fase invertida, porque é menos alguma coisa, né? Fase invertida, tamanho, amplitude maior, em torno do 2,5 mais ou menos, dos 3 volts que a gente botou lá, né? Na tua sugestão, não foi isso? É isso que a gente deveria ver. Certo? A saída tá aqui, né? Ih, alguma coisa deu errado. Não, alguma coisa deu errado, velho. Tudo errado não, pode. Tudo errado não. Tudo errado não deu. O que deu errado aqui, gente? Tá mexendo no centro, você tá mexendo, aquela tensão lá. O que é? Na hora que mete o centro lá, você mete no ponto de operação, você... Percebam aqui, como é que é seu nome, meu filho? Luiz. Olha o que o Luiz falou. Na hora que você botar essa fonte aqui, professor, ela tá vindo com DC0. A fonte de tensão não controla a tensão aqui? Quanto que é a tensão aqui? Sendo em torno do zero, certo? Interessa aqueles resistores R1, o R21, o R22 ali? Interessa? O divisor de tensão. Tô botando uma fonte de tensão que controla a tensão ali no meio. O divisor de tensão faz alguma diferença? Não. Filho, é isso que tá errado. E faz sentido, né? Por quê? Se a tensão lá de saída está travada em 5 volts, quer dizer que 5 menos 0 para dar 5. Então quer dizer que a corrente que está 0, o trânsito está em corte. Para ficar em corte, essa tensão tem que estar baixa. Aí está baixa mesmo. Vocês estão vendo?
Opa! Então quer dizer que eu não posso plugar a entrada direta aqui. Por quê? Porque ela bagunça o ponto de operação. Eu quero separar as duas coisas. Eu quero conseguir injetar meu sinal aí sem trazer junto o ponto de operação do sinal, que é em torno de zero. Como é que faz? Capacitor. Então vamos botar um capacitor. Aí o seu chute, Léo, é botar em série ou em paralelo? Em série. Por quê? Você quer colocar em série. Lembra, o capacitor, ele isola o DC de um lado com o outro. Só que ele meio que deixa o sinal passar por ele. Então o que você quer fazer? Pensei que vocês iam falar na hora que vocês viram isso aqui. Peguei vocês. Peguei vocês. Vocês não estavam esperando. Estavam todo mundo olhando. Cadê os... né? Precisamos botar um valor aqui, tá? Eu não sei quanto. Eu vou chutar um número e vou ver o que acontece. Tudo bem? Mas depois eu vou olhar e calcular esse negócio. Sei lá. Vou botar um micro aqui. Um micro... Meu sinal está em 60. Está muito baixo essa frequência, né? Eu vou subir também essa frequência aqui, tá? Porque senão fica muito difícil de ver a parada. Porque no final das contas, o que a gente está fazendo? Vocês concordam comigo que isso aqui, ó, é um filtro RC? Vocês concordam comigo? O sinal está entrando aqui, está saindo aqui. O filtro RC. Esse filtro é passa alto ou passa baixo? Passa alto. Hã? É para bloquear o DC, é para ser um passa alto. Quanto que é a frequência de corte do filtro passa alto? Hã? Tem a ver com a constante RC. 1 sobre RC. Não é isso? Sobre RC. Aí eu pergunto. O C é bem óbvio que é o número que eu pusei aqui. E o R, quanto que é o R? Por quê? Hã? É o paralelo desse R21 com R22. Porque, olha só, o sinal chega aqui, entra até aqui. Aí o sinal é as variações de tensão. Ele está vendo um caminho daqui para cá, ó, que é constante. A constante é zero variação. E ele está vendo um outro caminho daqui para cá, que é constante, zero variação. Tudo bem? Mesma coisa que aconteceu quando a gente viu o amplificador, né? A gente botou em pensa saída. R0, que é o caminho pelo transistor, e RD, que é o caminho pela carga que a gente enfia nele, que a gente bota nele. Mesmo efeito. Tá? Então, a frequência de corte dessa parada aqui é o paralelo desses dois R's aqui com esse C aqui. Tudo bem? Aí você usa isso aí, frequência de corte. Aí o que eu não sei quanto que vai dar isso aí, tá? Sei lá, 1K, meio K, sei lá, dá 1K mais perto de meio K, dá 1K, vezes um micro, K com micro dá mili. Mili, inverso de mili é quilo. Então dá uns kilohertz aí, né? Aliás, quilo radiano por segundo, né? Tem o 2 pi que tem que arrumar depois. Mas deve estar na faixa de quilo alguma coisa, né, Fred? Me ajuda aqui. Kilohertz, por aí, alguns kilohertz. É meu chute. Hã? Isso aqui está em radiano por segundo. Aí tem que botar o 2 pi. Que eu nunca sei se é. Aí, tá? Mas dá kilohertz, né? Dá nessa faixa de kilohertz. Então eu vou subir meu sinal aqui, para não precisar ficar mexendo muito, para a faixa de mais alto também, tá? Vou botar aqui 600K. Que aí provavelmente está bem já para dentro lá da faixa passante desse filtro aí, né? Tudo bem? Só que eu preciso simular menos tempo, né? 600K, quanto que é o inverso de 600K? Não faço ideia. Dá mili, 1 micro. Então, troco isso aqui para micro. Então, vamos ver o que acontece agora. Então vamos de novo.
Deixa eu ver se eu tô vendo. Tá muito aqui, peraí. Mais um pouco menos aqui, sei lá, 60. Hã? 10? Tá bom. Sinal de entrada tá entrando aí. Tá? Sinal de entrada tá entrando aqui. Tá em torno do 0, né? Oi? Quê? Isso, é o tamanho que a gente tinha botado. Aí do lado de cá, o que a gente deveria, o que eu gostaria de ver? Aquele mesmo sinal, aproximadamente do mesmo tamanho, só que deslocado para cima, né? Deslocado lá pro 2,5 lá, que é onde a gente botou ele, certo? Então, de fato, o sinal tá passando e o DC de um lado tá 0, do outro lado tá 2,5, que é o que o divisor de tensão tá tentando fazer, certo? Aí o azul é o que o transistor tá vendo, né? O azul é o que o transistor tá vendo. Todo mundo ok? Então parece fazer mais sentido agora. Tem um VG razoavelmente grande lá, tem um VG mais ou menos grande. Vamos ver quanto tá na saída do lado de cá. Opa, apareceu alguma coisa. Tá? Apareceu alguma coisa. Não sei se está na melhor posição não. Mas quanto é que tá dando ganho desse negócio aqui, pra gente ver? Tá dando aproximadamente. Tá invertendo a fase, né? Vocês estão vendo lá, a entrada é o verde, a saída é o vermelho. Vocês estão vendo que não tá invertendo a fase perfeitamente. Não dá dando mais 90 graus. Porque tem um filtro no meio do caminho que defasa a parada agora. Então, vai vendo. Não só isso, tá? Eu subi bastante essa frequência. Frequência 600K pra esse transistor aí, já começa a ter uns efeitos capacitivos nele. Por isso que eu tô meio cabreiro aqui de não ter quase dado ganho nenhum. Mas entrou 1 mV de amplitude e tá saindo 20. 27, né? Mais ou menos. Tá dando um ganho de 27, mais ou menos. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem? Esse aí. Esse carinha aqui, então, tá aqui pra quê mesmo? Isolar o DC. Ou desacoplar o ponto de operação, né, de dentro do circuito para o que você pluga lá na fonte. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Pergunta. Podia botar só a fonte de número de fio? Isso mata. Como é que é? Pegar essa fonte de tensão e botar esse número de fio. Botar ela aqui assim? Isso. Somar a parada? Podia, mas normalmente você não tem. Se poder, você pode. Mas normalmente você não tem nas fontes. Tipo, não é uma boa ideia. Aí começa uma complicação do caramba, tá? Mas normalmente não é uma boa ideia fazer esse tipo de fonte flutuando. Com uma das referências sem estar numa tensão fixa. Na tensão zero, tá? Na tensão zero na referência do circuito. A gente precisa de fonte flutuante. Tipo, você quer botar ela bem aqui, né? Para ela somar, pegar o VDD que você produziu lá e somar alguma coisa. Tá? Somar o sinal, né? Normalmente não é uma boa ideia. Mas vou só deixar assim, dogmático. Tá bom? Vou só deixar assim, dogmaticamente. Tá? Oi? Mas na prática a gente não fica colocando esse negócio supernova, não. Na prática só é tipo, o circuito fica mais sensível a interferência, a ruído, outras variáveis que a gente não está tratando aqui na disciplina. Em outras coisas que a gente está olhando. Normalmente não é uma boa ideia. Tem várias fontes que você nem acesso tem à referência dela. Ao lado menos dela. Sacou? Que aí complica mais ainda. Tá? Tem outras fontes ainda que elas não são uma fonte de tensão mesmo. Elas são passivas também. Tipo, por exemplo, o captador de instrumento musical. Eles são passivos. Sacou? É um ímã em cima do, sei lá, é uma corda lá, uma coisa metálica vibrando em cima de alguma coisa que tem um ímã. Aí a coisa metálica vibra, mexe com o campo magnético. Aí tem uma bobina em torno do ímã que induz uma corrente. Então não tem uma... Aí o que você faz para ter uma tensão, tá? Você pega a corrente, bota um resistor lá nas duas pontas da bobina. Você abre uma guitarra, tem uns resistorzinhos lá dentro. Você abre um baixo. Quem tiver curiosidade um dia,
vira o bicho para trás assim, tem uma tampinha, você abre aquela tampinha. Tem uns resistorzinhos lá, soldado, tem uns potenciômetros, que é uns negócios que gira na parte da frente. Tem uns filtros. Tem uns resistores e uns capacitores, que são tipo uns filtros mesmo, passivos. E tem uns resistores lá, que é a ponta do captador. Se já dentro do captador não tiver. Que é a ponta do captador. Sacou? Que é pra quê? Pra pegar a corrente, que é produzida lá no negócio magnético, e transformar em tensão de volta. Só que você percebe que você não tem uma fonte de tensão. Você vê que tem um circuito que produz uma tensão. Sacou? Aí você vai tacar ele lá no meio. Aí ele lá no meio começa a interagir com aqueles R1 e R2. Aí você percebe que o resistor que você botou lá para gerar a tensão pegando a corrente, ele não está vendo só o resistorzinho que você botou lá dentro da guitarra, ou do baixo, ou do instrumento que seja. Ele está vendo aqueles resistorzinhos que você botou, mais esses aqui do circuito. Sacou? Aí provavelmente você vai ver uma tensão muito diferente do que você queria. Ou muito mais baixo, ou muito mais alto, vai zoar. Entendeu? Tem dificuldades aí, tá? Normalmente o acoplamento desse tipo de coisa é capacitivo também. Tá? O que eu ia falar aqui? Esqueci. O que eu ia mostrar? Para fechar a aula. Enfim. Deixa eu só mostrar a última coisa para vocês, que é uma coisa que a gente vai precisar se preocupar na aula que vem. É meio que a última coisa que eu queria ir encerrando, tá? Ó, a gente tá vendo esse ganho aí, mais ou menos uns 27 que a gente calculou, lá na vermelha, né? O que acontece quando eu plugar uma carga aqui, por exemplo, um alto-falante? Ó, vou botar uma carga aqui. G, velho. Muito bom isso. Vou botar uma outra carga aqui. Sei lá, 50 ohms. O alto-falante é por aí, 50 ohms, 35 ohms, 10 ohms. Baixo. Baixo assim. O valor da resistência é baixo. O valor da impedância é baixo. Tá? O valor da impedância. A gente vai chamar de carga alta, tá? Ela pede muita corrente. Tudo bem? Mas vamos lá. Ó, antes de eu clicar lá para vocês verem o resultado. Vocês viram o que está acontecendo. Mas olha só o negócio aqui. Quanto que é o R, que a corrente que o transformador está gerando uma corrente aqui que tem meu sinal. Aí ela vai ser convertida numa tensão, na carga. Quanto que é o resistor que ele está vendo plugado aqui que está pegando essa corrente que ele produziu? Antes era 1K. Agora é 1K paralelo com 50, certo? Concorda que está em paralelo? Por quê? Porque do ponto de vista do sinal, VDD, a variação é zero, é indiferente dessa tensão constante aqui igual a zero. Então, do ponto de vista do sinal, esses dois caras estão em paralelo, né? Do ponto de vista do sinal. 1K em paralelo com 50 dá quanto? 50. Não precisa nem fazer a conta. 50. Então, a conversão de corrente para tensão, que antes era multiplicar por 1K, agora está multiplicando por 50. O que a gente deveria ver lá na saída? Um sinal pequenininho, né? Muito pequenininho. Quanto que era o ganho? G vezes R. Se o R era 1K, agora o R é 50. Eu diminui várias ordens de grandeza. Então, se tinha um ganho, sei lá, razoavelmente grande, agora diminui muito, né? Todo mundo tá vendo? Então, pluguei aí. Pluguei. Olha lá. Repare que já mudou pra caramba o ponto de operação. Tá? Mas e a amplitude das paradas? Quatro micro. Opa, mexeu. 7, 8 micro. Entrou milho, saiu micro. Hã? Ficou muito, muito pequeno, né? Entrou com uma parada e em vez de aumentar, o que você fez? Diminuiu. Hã? É o quê? Desamplificador. Desamplificador, atenuador, tá? E aí percebam que o que está acontecendo? Cara, eu estou tentando fazer... Lembra aquele divisor resistivo que eu falei que tá na saída, não sei o quê? Eu estou com um circuito em alta impedância de saída, tentando empurrar uma carga que tem baixa impedância. Hã? Aí, uma das coisas que a gente pode fazer, calma, uma das coisas que a gente pode fazer.
Primeira coisa, o ponto de operação aqui deu problema, né? Primeira coisa que a gente olha aqui, ó, o ponto de operação deu problema, certo? Então vou precisar botar alguma coisa para isolar esse ponto de operação. O capacitor também na mesma toada. Mas vocês concordam que isso resolve o ponto de operação, mas não resolve o fato de eu ter pegado os dois resistores de 1K e transformado ele em 50 ohms. O fato de eu botar o capacitor em série aqui não vai mudar isso. Se botar outra coisa no meio do caminho aí, que tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, para poder conectar ali. Se botar outro amplificador, certo? Tudo bem? Que é o que eu vou tentar fazer com vocês na aula que vem, para fechar. Botar um estágio de saída nesse troço aí, para poder conseguir empurrar aquela carga ali. Tudo bem? Bom descanso para vocês. Até quarta-feira.